Sim. Pode começar, professora. Seriedade, pessoal. Claro. Acima de tudo, não é mesmo? Ok. Tá saindo meu som aí ou meu microfone tá ruim? Não, tá saindo, pode ficar Tá. tranquilo. This is no fun. Discriminating humor. What is it? Piadas que agora são consideradas politicamente incorretas geralmente são sobre minorias étnicas ou preconceito sempre existiram. O que pode torná-los atualmente considerados inadequados é o histórico e quem dizem ser o público e que a se referem. Racistas. As piadas racistas afetaram muito a dignidade e a identidade de muitos negros. Xenofóbicas. Xenofóbica é o preconceito em relação ao estrangeiro ou pessoas de diferentes culturas. Homofóbicas. Homofobia é uma série de atitudes e sentimentos negativos, discriminatórios ou até preconceituosos. Religiosas. Piadas religiosas são piadas que diminuem a pessoa por escolher a quem seguir. Racist. Apresentado foi Davi Almeida. Menosprezar as pessoas de classe que a sociedade julga por inferiores usando diferentes tons de pele. Ao contrário da maioria da população brasileira imagina, o racismo não está apenas em ofensas e ataques explícitos e violentos. Estão em microagressões contra a dignidade e a identidade de pessoas negras são muitas. A maioria delas passando despercebida por causa do racismo estrutural que organiza a sociedade. Exemplos: os locais com provavelmente maior probabilidade de acontecer esse tipo de coisa são jogos, festas, lojas e vários outros locais. Pessoas discriminando ou menosprezando por não ter a mesma tonalidade de pele, chamando de forma geral de macaco para os negros, amarelo para os asiáticos, queimados e outros xingamentos. Eu vou contar meio que uma mini historinha aqui, porque, né, vamos aumentar. Uma vez eu tava no mercado, lá em Campo Grande, um segurança ficou me seguindo, eu e meu pai, olhando pra nossa cara, porque estava achando a gente estranho, né, andando pelo mercado e não pegando nada, colocando no início no carrinho, e ficaram nos seguindo até um certo ponto do mercado, até a gente colocar uma certa coisa no carrinho. Um segurança quase armado. Já terminou, Davi? Pode ser. Xenofobia. Apresentado por mim, Naubert Silva Correia. Número 1. Example. Na antiguidade, usando de exemplos indígenas norte-americanos, eles tinham aversão ao povo branco. Muitos apelidavam estes mesmos de caras pálidas, alguns até com agressividade, usando de linguajar vulgar, rabos brancos. Em suma, essa diferença entre grupos era clara, ou melhor, escura. Número 2. Resemblance. A xenofobia é como o racismo. Exemplo, os brancos, europeus, escravizaram os povos africanos e negros. Entende-se que, estudando mais a fundo, a semelhança fica relativa.
um assunto que abrange várias classes. Entre inúmeros insultos, nós nos, nós nos perdemos do verdadeiro sentido da vida, o filé mignon da vida. A melhor parte nós ignoramos. Com preconceitos bestas, nós não conseguimos evoluir. Xenofobia. Número 3. Human Evolution. Ignorando o preconceito contra classes que nós julgamos ser inferiores às nossas, nós chegamos à nossa melhor versão. Nós somos capazes de construir carros, celulares, PCs gamers, entre outras tecnologias que nós só conseguimos alcançar trabalhando juntos. Isso prova, com base nos pontos que eu citei, o preconceito torna-se inútil. Logo, não há sentido em praticá-lo. Aqui a gente consegue ver uma imagem que define muito bem o conceito do que eu acabei de apresentar. A sociedade com preconceito. Usando de espelho, professor, a nossa sociedade atual, a gente tem que entender que nós chegamos em um ponto em que a discriminação ela é uma coisa naturalizada, entre aspas, para alguns povos, algumas religiões até. E essa primeira imagem que retrata a humanidade primitiva, você está vendo, ela, partindo de base da nossa sociedade atual, se nós continuarmos com essa mesma visão de que nós somos superiores a certas classes, nós não conseguimos nos unir, nós não conseguimos chegar na nossa melhor versão, nós não conseguimos entender as dificuldades de cada um e os limites. Então, a gente está em rumo, usando o preconceito, a gente está em rumo a uma sociedade em que a gente não consiga conviver junto, entre uma vida que nós vivemos separados e, bom, a evolução só foi possível pelo nosso trabalho em conjunto. E na figura abaixo a gente consegue ver pelo texto sociedade sem preconceito. Também usando de base a nossa sociedade atual, se nós entendermos as diferenças, tanto ideológicas como genéticas, a gente consegue evoluir, a gente consegue trabalhar junto sem essas barreiras que nós colocamos, essas barreiras mentais que nos impedem de colaborar com outras pessoas. Correto? Então, esse é o espelho de uma sociedade em que nós possamos trabalhar livremente e respeitando cada ser humano e aproveitando o maior ponto de si, a ponto de chegarmos em uma sociedade em que nossos filhos e nossos netos possam se orgulhar de ter avós, de terem bisavós que se uniram contra esse preconceito, por assim dizer. Xenofobia. Número 4. Midget Football. Mais uma prova de que nossas diferenças não são um problema. São os esportes que envolvem pessoas deficientes. Um exemplo é o futebol de anão, um esporte que foi adaptado a essa classe. Nós agregamos algo que outrora é diferente do nosso circuito de consagração social. Ao sem preconceito entre pessoas, nós permitimos nos evoluir e superar obstáculos que passavam de ser meros fatos putativos e se concretizaram em uma sociedade rumo à transcendência. Fato putativo, professora, é como se fosse um fato, só que esse fato só existe na sua cabeça. Você não consegue transformar esse fato em realidade. Mas nós conseguimos quebrar essa barreira e atribuímos outras culturas às nossas. Isso é um claro exemplo de aversão à xenofobia. Que a xenofobia ela é a separação do povo de certa região para outra região. Então nós agregamos outras regiões, nós agregamos outros costumes, outras ideologias e tratamos como nossas. E é esse respeito que eu venho falar para nós praticarmos no dia a dia. Homofobia. Apresentado por mim, Gabriel Cesar Alves. Aí, professora, isso aí pode ser entendido como uma linha do tempo da homofobia ao longo dos tempos aí. E temos o começo, meaning, o significado,
que a homofobia é a aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio ou preconceito que algumas pessoas ou grupos têm contra os grupos LGBT. Também temos wrong since, que é errado desde 1991. A Anistia Internacional considera a discriminação contra os homossexuais uma violação aos direitos humanos. However, contudo, por isso atos homofóbicos são considerados crimes no Brasil, mas isso não o impede de ser um dos países que mais registra mortes de pessoas LGBT. Finalmente livres, finally free. A homossexualidade era considerada um desvio, até a Associação Brasileira de Psiquiatria manifestar-se contra a discriminação em 1984. E happy ending, que é o final feliz. Logo em seguida, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade um desvio ou crime. Aí temos aí, homofobia is a crime. Aqueles que cometem esse crime estarão sentenciados em até 6 anos de prisão. Então, eu fiz uma pesquisa a fundo sobre o tema, mas eu não consegui achar nenhuma, entre aspas, piada homofóbica. Então eu acabei me lembrando de um vídeo bem antigo, de uma montagem que fizeram do Shrek falando que para você não bater em seu filho homossexual, já que ele vai ficar roxo, e roxo é cor de boiola. Isso demonstra, no meu ver, que pelo menos uma parte da homofobia está principalmente presente no espaço virtual, já que nele as informações são mais acessíveis e quem faz esse tipo de comentário possui anonimato quase completo. Religion. Apresentado por mim, Rafael Castro de Barros. Religion. A intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental categorizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar a diferença ou em crença religiosa, na crença religiosa de terceiros. E como eu também não achei muito, sei lá, pessoas brigando, parecendo que estão em uma real discussão religiosa, eu peguei os bonequinhos que estão em todo o slide quase, cada um segurando um respectivo item religioso, como se eles estivessem discutindo qual religião é a melhor, entre aspas, de sempre se referir como a sua própria religião a melhor. Como assim a melhor? A que trará, sim, não é liberdade, eu esqueci a palavra certa, mas tirará eles de um fim ruim, no caso dos cristãos, do inferno, como podemos usar de exemplo, de um lugar ruim e no seu pós-vida, e sim para um lugar bonito, livre e poder descansar eternamente. Mas se, como nesse textinho anterior fala, a pessoa ela tem uma falta de habilidade ou ela realmente não quer entender a crença do outro. Ela só quer sempre ficar cravando essa questão dela, da sua religião ser a melhor e não ter outra religião que possa estar no mesmo nível que a dela, uma outra religião que realmente possa trazer a liberdade da alma da outra pessoa. Não liberdade da alma, mas sim no seu pós-vida ela poder descansar. Pode-se construir até uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. Religion. Essa foi uma das poucas imagens que meu grupo achou. No caso, o Naubert achou essa imagem, que ele lembrou dela. Que é bem claro o que está acontecendo. São dois personagens do desenho Os Simpsons, que eles estão discutindo sobre religião.
E no primeiro quadrinho, o Flanders, se eu não me engano, que é um personagem extremamente religioso, acaba entrando em uma discussão com o Apu, que é um personagem indiano com a religião hindu dele. E o Flanders, ele pega um brinquedo, um toy, que tem características parecidas com a deusa hindu, que ele até fala, olha esse bicho, parece com o seu deus, que é o deus, deus Ganesh, o deus do elefante, é uma das divindades hindus. Mas aí os personagens se xingando. Aí o indiano, o Apu, que na hora que eu tava fazendo eu não lembrava o nome dele, eu lembrei agora. Ele não gosta da brincadeira e ele resolve retrucar na mesma moeda. Se ele falou mal do meu Deus, eu vou falar mal do Deus dele também. Que ele fala, olha este mendigo, não se parece com o seu? Que aí é um mendigo, um homeless, que tem uma aparência muito parecida com a de Jesus. Só porque ele tem, realmente não tem muito o que falar. Eles são realmente parecidos, o cabelo longo, a barba. E nessa tira, dá pra perceber a ignorância sendo utilizada. Tipo, na mente dos dois, eles estão certos. Eu estou falando da minha religião, eu estou defendendo ela. Tá? Que nesse caso o Flanders chega bem desnecessariamente, falando que esse brinquedo parece uma deusa do Apu. E o Apu não gostando nem um pouco da brincadeira e retrucando na mesma moeda. Thanks for your attention. Uhul! Meninos, vocês estão de parabéns. Deixa eu tirar uma última foto aí dessa tela. Você gostou, professora? Bom, nós passamos o dia inteiro ontem fazendo. Foi um trabalho cansativo, mas nós Menino. bastante. 2:30 da manhã. Deixa eu comentar com vocês. Esse tema, ele requer uma abordagem diferenciada, né? Porque ele fala justamente sobre o riso, sobre o cômico, né? Dessas piadas que são discriminatórias. Até hoje em dia, tem gente ainda que insiste em produzir e reproduzir essas piadas, né? E o jeito que vocês trouxeram foi muito bacana, né? Tirando ali uma mensagem subliminar no primeiro slide que eu saquei, viu? Teve uma mensagem ali subliminar, mas eu achei muito bacana. Eu vou começar alguns pontos que eu achei muito interessante que vocês trouxeram. A parte da criatividade, né, em trazer esse jogo que tá super em alta aí, que é a... Among Us. Isso, Among Us. Né? Eu achei muito bacana vocês trazendo ali, acho que é os impostores que falam ali, né? Aquele bonequinho. Achei muito bacana, muita criatividade mesmo. Tanto que esses impostores, eles geram muitos memes na internet, muitas piadas, né? É bem bacana mesmo. O jeito que vocês trouxeram a questão da homofobia, a questão do racismo, a questão da intolerância religiosa, eu achei muito bacana, foi muito interessante mesmo assistir. Eu tava ali tirando foto e eu coloquei num dos status meus, nas redes sociais, aí o pessoal achou super bacana, aí por isso que eu tava conversando ali e tirando foto da apresentação, tá bom? Outra coisa. Bom, professora. O que vocês trouxeram ali da questão da homofobia. Nós vivemos uma sociedade muito preconceituosa, em especial a questão da homossexualidade. Isso daí é um fato, e tem muitas piadas, muitos memes que eles são discriminatórios mesmo, que trazem essa questão. E sobre a intolerância religiosa, eu achei muito bacana que vocês trouxeram ali um recorte cultural dos Simpsons, né? Então, como ali que um desenho, aparentemente ali, que era só para promover o riso, o entretenimento. Exato. Um desenho voltado para crianças, né, professora?
como que um desenho, ele traz essa temática de uma forma ali bacana aos olhos, né? A gente consegue entender e consegue também ali identificar os propósitos daquela fala ali. O propósito que o Flanders, né? Flanders. Exato. Flanders, ele tentou ali caçoar da religião Apu. do Apu, né, trazendo ali, fazendo essa comparação, né? Gente, isso daí é super comum, né, hoje em dia, infelizmente. E aqui no Brasil é muito grave isso, porque qualquer religião que ela se distancia do aceitável ali, do cristianismo, ela é super mal vista, ela é super mal falada. A questão do candomblé, da umbanda, essas outras religiões que elas não estão ali inseridas como as religiões aceitas, né? Tá ali o catolicismo, os evangélicos e tal. Eu achei muito bacana o jeito que vocês trouxeram. E o recorte ali da intolerância religiosa conversou um pouquinho também com a questão da xenofobia, né? Porque. Só um pouquinho, pessoal. Desligar aqui meu celular. Essa questão da xenofobia. De você sempre estar achando ali que a sua cultura é melhor que a cultura do outro, né? Essa questão da xenofobia, como outros grupos já trouxeram também, contra nordestino. A gente percebe isso também muito presente contra indianos, contra as pessoas ali do Oriente Médio, né? Que sempre tem aquela brincadeirinha lá besta de achar assim, o pessoal ali vai explodir a minha casa, ou tá ali vai explodir tal coisa, né? Isso aí, infelizmente, é muito presente. Teve muito da xenofobia no caso do coronavírus também. Começou a sair muito meme, nossa, chinês, pessoal que come qualquer coisa, comeu morcego, os caras comem cachorro, comem gato, gente. Pessoas começaram, não a gente, pelo amor de Deus, não pense isso, mas pessoas na internet começaram a compartilhar memes que apoiavam essa ideia. Exatamente. E isso daí foi muito grave, que até hoje, pessoal, assim, de certa forma, tentou promover um boicote à China. Eu não sei se vocês perceberam isso, tentaram boicotar a China. Só que tudo aqui que a gente tem aqui da questão do eletrônico vem da China, né, gente? Exato. A questão do racismo que vocês trouxeram, gente, muito bem apresentado, de uma forma bem dinâmica, divertida. Em muitos momentos aqui eu comecei a rir, porque estava muito bacana mesmo, muito fantástico, tá? E é isso, pessoal. Eu queria saber se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, se alguém daqui da sala quer perguntar alguma coisa para vocês. Eu tô aberto a fazer, a abrir um espaço de... A senhora tem mais alguma pergunta? Tipo, Não. Nós estamos aqui, Foi só essas considerações mesmo. para... ok, então. Então, essa foi a nossa apresentação. A gente, novamente dizendo, demorou muito para concluir esse trabalho. Como a senhora pode ver, foi bem feito. E é isso, professora. Me perdoe por estender um pouco, porque, bom, a finalização estimativa da chamada era 5 horas, né? A gente passou um pouco... Relaxa, a gente acabou engatando uma conversa. Antes de vocês terminarem, pessoal, eu gostaria de falar mais uma coisa sobre a fala do Naubert, se eu não me engano, que ele fala a questão ali do comparativo de um mundo com preconceito e um mundo